Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos começar aqui mais uma live. Estou chamando aqui hoje a nossa convidada, que é a doutora Camila. Estou convidando ela aqui nesse instante e a gente vai estar falando hoje sobre medicamentos. É um assunto muito recorrente, que eu sei que todo mundo tem muita dúvida, não é mesmo? Então, a nossa querida doutora Camila vai estar participando com a gente aqui hoje. Gente, por favor, hoje eu não consegui mandar aqueles links para os grupos, estou sozinha, mas a gente gostaria muito que vocês fizessem essa gentileza. Mandem já o link. Está falando de um assunto que é tão importante para todos vocês. Tanta gente tem tanta dúvida, tanta gente me pergunta tanto sobre essa parte de medicamentos. Ah, doutora Camila, boa noite, querida. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo carinho. Obrigada principalmente pelo convite para essa live super especial, com esse gostinho de vitória. É mesmo, é mesmo. Gente que ainda não conhece, vou apresentar para vocês a doutora Camila, que é uma querida amiga e uma apoiadora aqui da nossa luta das pessoas com fibromialgia. Doutora Camila, que é especialista em direito e saúde. Obrigada, viu, doutora Camila, por ter aceito o nosso convite, por estar sendo essa pessoa tão maravilhosa. Eu lembro ainda com saudade daquela última live que a gente fez, que o tema era tenho fibromialgia e agora, né? E hoje é uma sequência daquilo. Gente, acabamos de receber o diagnóstico. O que fazer agora, né, doutora Camila? Então, doutora Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada novamente. E é sempre uma honra estar aqui compartilhando informações, porque nós estamos realmente aqui para isso. E na oportunidade, se você é paciente com fibromialgia ou conhece alguém que tenha, por gentileza, compartilhe, encaminha, comenta essa live aqui, porque ao final teremos uma surpresa. Ah, já vai começar com a surpresa. Nós temos uma surpresa ao final, de verdade, doutora. Verdade, gente, é uma coisa muito bacana que a gente tem conversado. A gente está há muito tempo, né, doutora Camila, preparando essa live e Com seja muito muito bem-vinda. carinho, com muito Muito carinho. carinho. Eu vou aos poucos aqui dar um oizinho para vocês, mas já vou introduzindo. Enquanto isso, gente, convidem as pessoas com fibromialgia, mandem nos grupos. Esses temas são para vocês tirarem dúvidas, tá? E a gente preparou, né, doutora Camila, um material que está sendo Sim. preparado há muito tempo já, para que vocês tenham um material também rápido, fácil e simples para consulta. Então, quem estiver aqui com a gente hoje na live vai receber esse material. E às vezes o pessoal fica preocupado, nossa, vou ter que pagar alguma coisa? Não, não vai ter que pagar. E lá tem informações muito importantes, porque Privilegiadas. no- um dos nossos objetivos é trazer informação de qualidade para vocês, É porque tem verdade. tanta bobagem, né, na internet hoje, né, doutora Camila? Demais, demais. Tanto clique aqui, aperte ali, mas você vai ver, não é nada daquilo. Infelizmente, mas aqui nós temos conteúdo de qualidade, né? Nós somos duas profissionais e nós acompanhamos quem está nessa luta, quem está nessa jornada e estamos aqui realmente para ajudar. Tanto é verdade que hoje tá vindo aí essa live concretizando tudo isso, né? Verdade, gente. É uma coisa assim que a gente pensa muito, né, doutora Camila? A gente ficou pensando o que que a gente vai falar, qual tema vamos trazer, mas hoje o tema vai ser medicamentos. Estejam atentos, quem estiver aqui até o final vai receber um material bacana, preparado por mim, pela doutora Camila, com carinho para vocês, para que sirva de um guia rápido para necessidades. E eu já vou Sim. começando, né, doutora Camila? Adoro! A gente vai falar, gente, brevemente de um tema, aproveitando a presença da doutora Camila, que é muito importante, mas a gente já vai entrar na medicação na sequência, tá? Que é a aprovação do nosso tão sonhado, amado e esperado projeto de lei federal
30/10/2019. Nossa, e agora? O que que isso significa? Então, a gente vai falar um pouquinho. Quer começar dando uma introdução, doutora Camila? Teve tempo de dar uma olhadinha também para a gente estar Sim, comentando um pouco? estamos sim acompanhando e ele realmente é um facilitador enorme para quem tem fibromialgia buscar e ter garantido seus direitos. Você nota que ele assim contempla questões de atendimento multidisciplinar, isenção de imposto de renda, benefícios legais, isenções fiscais, poderá até mesmo cotas em concursos públicos. É uma gama tão grande de direitos que realmente é necessário para a pessoa que tem fibromialgia. Isso daí, e principalmente o acesso à medicação, né, a medicamentos de alto custo, porque a gente sabe que conviver com dor não é fácil. Isso É, daí realmente não é fácil. Vocês sabem que eu tenho fibromialgia, né? Nunca fiz segredo. Por isso que até o grupo tem esse nome, Dor Não é Frescura, o grupo nacional que a gente tem. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Renata, sou presidente do grupo nacional Dor Não é Frescura. Para pessoas que têm fibromialgia, até o nome é para que a gente lute também contra o preconceito, porque a gente sabe que muita gente fala, fibromialgia não é nada, é uma grande bobagem, é frescura. E quem tem sabe que a gente está falando de um assunto sério, até porque, mesmo se alguém duvidar, a gente tem um Código Internacional de Doenças com a classificação da fibromialgia. Então, ela tem um número, ela tem um registro e ela oficialmente existe. Então, se alguém ficar inventando alguma coisa, você pode também apresentar esse argumento, porque é um argumento real, tá? Atualmente a gente está usando muito o CID-10, embora já tenhamos o CID-11, mas muitos médicos ainda estão praticando o 10 e o nosso código, gente, que ainda não sabe, é o 79.7. Doutora Camila, quer falar rapidinho? Gente, vai ser uma introdução, não se preocupem, vocês não vão ficar na mão. A gente não estava pensando em abordar esse tema, mas é uma pincelada, porque a gente não pode estar deixando também de abordar um tema que é super importante e que pode ter gente ainda com dúvida. Doutora Camila, quer falar para nós o conceito de pessoa com deficiência? Porque existia um conceito antigo, né? E muita gente ainda tem dificuldade por causa dessa visão retrógrada e muito mecanicista, né, de olhar para a pessoa e falar assim, tá faltando um membro, um braço, uma perna, isso é deficiência, o resto não é. Mas a gente já tem uma revisão e uma visão moderna do que é deficiência. Você pode conceituar para o pessoal ouvir e também ter mais esse argumento, doutora Camila? Sim, sim. Porque a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem impedimento a longo prazo, isto é, de em maneira nenhuma uma questão transitória, então, ou seja, uma deficiência, um impedimento, melhor falando, a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igual condições com demais pessoas. Esse é o conceito do artigo 2º da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse é o conceito atual. Então, ou seja, às vezes a pessoa, ela fisicamente está aparentemente bem, mas questões sensoriais, questões particulares, ela tem essa condição e ela é considerada, ou melhor, esse impedimento. Então, diante disso, ela é considerada uma pessoa com deficiência. E aí, diante disso, veio a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, reconhecendo, salvo engano, no artigo 4º, né, doutora, me corrija se eu estou errada, no artigo 4º, reconhecendo a pessoa com fibromialgia, pessoa com PCD. Ótimo, gente. Doutora Camila conceituou bem. Gravem esses conceitos. Essas lives são para isso, porque às vezes você não tem nem argumento. A pessoa fala assim: você não é PCD.
né? Infelizmente, como em todas as profissões, gente, temos excelentes profissionais, profissionais que deixam a desejar. Então, mesmo isso acontece na área da medicina. Às vezes a pessoa, não só da medicina, tá, gente? Só falando de uma forma geral. Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, eu não vou te dar um laudo, ou não vou permitir um diagnóstico, porque eu não concordo com essa visão. Mas não é uma questão de concordar ou de discordar, é de ir de acordo com o que a lei fala. Se a lei pontua essas condições, gente, impedimentos nas funções estruturais do corpo, se ela engloba fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, e aí a gente fala muito que fibromialgico muitas vezes sofre também com questões de tratamento psicológico e psiquiátrico. Ah, doutora Renata, você está falando que fibromialgia é uma doença psicológica? Definitivamente não, não é uma doença psicológica, isso precisa ficar muito claro, mas tem muitos impactos também sobre a nossa saúde, entendendo saúde de forma integrada, a gente não de forma também segmentada, entendendo que somos um indivíduo e precisamos de um cuidado completo. Então, só isso aí já serviria de base para que a gente sustentasse também essa hipótese de que sofremos também com fatores diversos, né? Inclusive os psíquicos. Há também limitação no desempenho das atividades. Essa eu gosto muito, porque quem tem fibromialgia como eu, sabe que às vezes a gente não consegue nem levantar da cama. Então você não consegue caminhar, você não consegue pentear os cabelos, você não consegue, às vezes, fazer coisas básicas, escovar os seus próprios dentes, fazer as suas atividades normais de trabalho. Então você tem sim uma inibição no desempenho das suas atividades. Você não consegue estar ativo como outras pessoas que têm fibromialgia. E aí vai entrando várias questões que eu não vou entrar em pormenores de cada uma, mas gravem essas coisas que a gente está falando aqui agora, porque são argumentos que vocês têm, sabe? Não pode ser simplesmente no vazio. Ah, eu sou PCD e pronto. Você é PCD por quê? Por que você está falando isso? Baseado em qual lei? Baseado em Qual é o qual seu argumento? impedimento? Porque nós sabemos que a pessoa com fibromialgia, o impedimento é físico, né, doutora Renata? Exatamente, exatamente. E tem o último item que é a restrição de participação plena na sociedade. Nós conseguimos, gente, participar de forma plena na sociedade. Quem tem Em fibromialgia pé de sabe. igualdade, porque isso é que é pleno. Todos os indivíduos terem oportunidade em pé de igualdade. Pessoas com deficiência precisam de garantias, de direitos, de políticas nacionais, justamente para isso, para oportunizar o acesso, né, a condições de igualdade com seus pares. É justamente isso. Que a doutora Camila falou é muito importante, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, ou quando a gente está fazendo atividade simples, seria justo colocar, né, uma pessoa com fibromialgia no mesmo patamar de outra que não tem? Será que a gente tem as mesmas condições? Será que somos iguais, né? Então, assim, uma coisa que vocês precisam entender é que o pessoal faz muita confusão. Ah, gente, agora eu tenho uma lei PCD, né? De direitos para pessoa com deficiência, e eu vou conseguir todos os direitos de uma vez. Não, primeiro, não é bem assim. E segunda coisa também, gente, Muito bem ponderado. Não é um quando cheque em branco. Quando o especialista te dá um laudo, ele vai classificar qual o tipo de deficiência que você tem e ele vai dizer também se você tem ou não condição de se enquadrar como PCD. Mas isso, gente, a gente vai deixar, né, doutora Camila, se quiser falar alguma coisa, mas a gente vai falar profundamente, já fica aí o convite para a doutora Camila, para vocês entenderem quando a gente estiver mais perto com a graça de Deus, da sanção do nosso projeto de lei. Para vocês não se confundirem, não se enganarem com essas coisas, né, doutora Camila? Sim, sim, concordo plenamente contigo. E eu quero ver com você que está aí nos assistindo, se você apoia essa conquista. Digita aqui para mim, comenta aqui para mim, aprova a lei. Projeto 3010 de 2019, correto, doutora? Corretíssimo.
Nós Correto. precisamos dessa mobilização, nós precisamos que a sociedade civil se organize para que o projeto de lei seja sancionado. Isso é de vital importância hoje para a gente. Precisamos realmente que esse projeto ele saia do papel, ganhe força para fazer valer os nossos direitos e facilitar ainda mais a garantia deles. É isso que nós precisamos. É isso Muito aí, Dani. Aprova obrigada, PL obrigada, gente. O pessoal está escrevendo. 3010-2019. É isso mesmo que nós estamos trabalhando, lutando, né, doutora Nossa, essa é uma luta que, Fernanda? gente, para não deixar, né, esse assunto em branco, quem viu a votação até o final, o pessoal ficou assim, ah, mas não vai ter quórum suficiente e tal, foi tudo muito rápido. E aí Foi. o pessoal assustou, pensou assim, nossa, será que aprovou? Será que não aprovou? Aprovou para quem chegou agora, tá, gente? Aprovou no Senado. Agora precisa da sanção do presidente. Se fosse uma lei estadual, o governador ia sancionar. Se fosse municipal, o prefeito ia assinar. Então estamos nesse ponto agora, né, doutora Camila? Sim, sim, eu estou gostando disso, já dando aula de direito. Adoro. Coisa prática, doutor, de tanto fazer, doutor Carlos, de tantas reuniões, de tanta coisa, que eu comecei a entender de ler, e foi depois da fibromialgia, porque eu confesso, gente, antes da fibromialgia, eu era muito, assim, eu não entendia de política, sabe? E depois que isso aconteceu também, eu vejo a importância que isso tem na vida da gente. Ah, é para defender partidos? De forma alguma. Não. Até porque a gente tem uma causa, gente, a minha visão é de que precisamos ser apartidários. Porque, de repente, eu não gosto desse governo, não gosto daquele governo. Tudo bem, a gente respeita, mas não deixem de nos apoiar. E agora a sanção, gente, é do nosso presidente Lula. Quer a pessoa o ame, quer a E pessoa hoje tenha está alguma lá. situação, ele é o responsável. Então, vamos dar as mãos nesses momentos e vamos juntos pedir para que essa sanção aconteça. Não se preocupem, lá no grupo vocês não vão ficar órfãos. A gente já deixa o convite aqui para a doutora Camila antecipado e nós vamos fazer uma live só sobre isso. E por enquanto, quem ainda não sabe, mas está lá dentro do nosso grupo, a gente está fazendo uma arte em homenagem, né? E ao mesmo tempo é um apelo para que a nossa sanção aconteça. A gente só pede um pouquinho de paciência para vocês, porque quem está fazendo é uma voluntária que também tem fibromialgia e hoje é um dia em que ela esteve bastante ruinzinha de saúde, sabe? Realmente até no pronto-socorro. Mas não vamos deixar de fazer e a gente tem aí um tempinho para isso, né, doutora? Sim, sim. Não, certamente vai estar, já está encaminhado Amém. com isso. Amém. Voltando um pouquinho aqui a nossa live, seguindo, já falamos sobre esse projeto maravilhoso, tá certo? E realmente nós precisamos unir, independente de questões partidárias, igual a doutora falou, realmente agora nós precisamos é da sanção. Precisamos, de fato, reconhecer pela lei, ganhar essa força, esse fôlego. Aqui no Tocantins a gente chama de substância. Eu também conheço esse termo, eu gosto dele, substância. Gente, nós somos do partido da fibromialgia. Daí para Oh, frente, esqueçam. apoiados. Ai, Realmente essa facilitação veio, essa facilitação, né, dessa política nacional, ela contempla também o medicamento de alto custo. Porque, como eu estava dizendo outrora, viver com dor não é fácil. Só quem sabe o que é acordar com uma rigidez matinal, quem sentir dores diárias, a ponto de não conseguir assim fazer coisas cotidianas, questões corriqueiras. Não sei se eu já conversei aqui com vocês sobre, mas a minha mãe também tem fibromialgia. Então eu acompanho de perto essa dor, toda essa jornada, né? Porque a fibromialgia ela não está somente ligada a aspectos físicos, mas também a questões de depressão, ansiedade, etc. Acredito que vocês conheçam melhor do que eu. Enfim, então realmente nós estamos aqui para colaborar um pouquinho com vocês, porque remédio, ele não é luxo, ele é dignidade. E nós precisamos ter, quem precisa merece ter acesso, merece ter esse medicamento. Porque nós sabemos hoje que o medicamento, ali um tratamento para dor, não fica menos
né? Eu posso até, assim, me corrija, tá, doutora, se eu estiver errado, fica menos que 500, R$ 700 por mês. Isso nós estamos falando de medicamentos é, acessíveis, né, doutora? Assim, Sim. medicamentos é, só para uma determinada situação. Então, são medicamentos muito caros. E que isso a gente precisa do quê? Precisa da ajuda do governo, precisa, às vezes não, a gente precisa bater na porta do governo e falar, olha, nós ganhamos um salário mínimo, nós dependemos desse valor para medicamento, consulta, lazer, moradia. Então, nós precisamos ali fazer valer os nossos direitos e ter acesso a esses medicamentos, porque é fundamental o medicamento para controle da dor, controle do sono. Realmente ele traz qualidade de vida, não é, doutora? Exatamente. A gente já começou entrando, gente, agora na parte de medicamentos, tá? Já fizemos aquela introduçãozinha só para vocês sentirem um pouco mais de conforto com relação à PL, que eu sei que muita gente estava com dúvida, mas agora a gente já entrou mesmo na medicação. Todo mundo sabe. Tem um medicamento A, o medicamento B e o medicamento C que são muito usados. Sem fazer recomendação, sem fazer indicação, até porque a gente não poderia, mas só para citar, a gente muitas vezes recebe a indicação do uso da duolexetina, da pregabalina, não é mesmo? Vocês sabem muito bem disso. Então, vocês encontram esse medicamento no SUS? É a primeira coisa que eu queria que vocês já começassem a interagir com a gente e escrevessem aqui nos comentários. Porque quando a gente está falando isso que a doutora Camila falou, a gente tem o interesse de mostrar para vocês, olha, temos a indicação de remédio, mas temos ele no SUS? Primeira pergunta. Se a gente não tem no SUS e não tem o dinheiro para pagar aquele medicamento, como é que a gente vai fazer o tratamento? Então, as primeiras questões começam aí. Como a doutora Camila falou, às vezes a pessoa está gastando 700, 500 ou muito mais com remédio. De onde ela vai tirar esse dinheiro? E aí eu vou levantar outras questões depois, mas já adianto uma que é, se você não tem condições de trabalho, não consegue fazer suas atividades, como é que você vai sustentar sequer o custo do seu tratamento? Mas aí comece a colocar para a gente, vocês encontram essas que são só exemplos de medicações no SUS? Eu já sei a resposta, doutora Camila, eu quero que vocês coloquem aqui para a gente. Vocês encontram ela? Primeira coisa, tá? Ela Quer está comentar aí alguma coisa? disponível, se ela está aí na regulação, né, disponível para vocês, porque aqui, não sei aí onde vocês moram, mas aqui no estado do Tocantins não é tão simples essas medicações, não. Geralmente é uma licitação que nunca termina, é uma Exato. regulação que nunca chega, e cada vez mais o paciente com fibromialgia fica o quê? Desamparado. O pessoal já está começando a escrever. Tem uma coisa só que eu vou comentar antes, que eu achei tão bonitinho, que a gente estava falando a partir da fibromialgia, aí a Priscila escreveu aqui para gente. Isso aí, partido fibromialgia número 79.7. Adorei, Adorei. é o nosso número, gente. Mas sobre a pergunta, o pessoal está escrevendo aqui. Ó, deixa eu ver Nunca aqui. encontrei no SUS em Sergipe. É. Dani, no SUS não. Fibro RJ, nunca! Dani, são super caros. Gente, vocês encontram aqui? Comenta aqui pra gente. Heloísa, não encontramos. Marília, boa noite, Marília. Fernanda, nem todos. Você encontra pregabalina e duolexetina, Fernanda? Solange, não. Cláudia, não. Pamela, entrou aqui agora, ainda não respondeu. Elia, não, esse medicamento Não. não tem no SUS. Josi, não encontro no SUS. Eu só vejo o resultado no Velige, ela escreveu, né? A Marília, eu estava comprando duolexetina. Valdirene, não. Renilza, não. Alguém está encontrando aí, gente? Porque se encontrar, eu vou querer saber até o motivo. É raro, é raro. É, porque alguma coisa aconteceu aí, a regulação normal de medicamentos. Quer falar para gente, doutora Camila, o que significa você, muitas vezes, não encontrar um medicamento no SUS? Qual o motivo pelo qual, por exemplo, esses medicamentos muitas vezes não estão disponíveis?
Vamos lá. O órgão que incorpora o medicamento no SUS é o órgão do CONITEC. O CONITEC que faz as consultas públicas, que fazem os estudos científicos, que divulgam os resultados e opinam pela incorporação ou não de tais medicamentos. Então, a primeira situação é essa. Para ele ser incorporado no SUS, precisa de um parecer, que a gente fala da Conitec. Em alguns casos, a Conitec ela fala assim: olha, o custo efetivo é muito elevado, então a gente não vai incorporar. Isso não quer dizer que o medicamento não é seguro, que ele não é eficaz, que ele não é registrado pela Anvisa. Não, muito pelo contrário. Ele até reconhece tais circunstâncias. Mas para disponibilizar ele no Sistema Único de Saúde, ele vê pela inviabilidade mediante aos gastos financeiros, aos gastos dos cofres públicos. Então, diante disso, ele opina pela não incorporação. E também pode ser, a depender da situação, algum medicamento não comprovou ser melhor do que o já disponível no SUS. Isso pode acontecer também. Então, há casos e há casos. Há medicamentos e há medicamentos. Igual que nós estávamos vendo, né? Cada um fala, olha, foi indicado X, foi indicado Y para mim. Enfim, aí nós temos que ver cada caso a cada medicamento. Tudo isso, essas informações todas estão disponíveis no portal do gov.br, através do órgão da Conitec, que é justamente o responsável por essa incorporação. Após a incorporação, o medicamento, né, vai passar através de licitação. Questões públicas, tem que ser feita uma licitação do medicamento. E aí cada estado se organiza para fazer a licitação e aí disponibilizar ele na regulação para quem for lá, mediante documentos, relatórios médicos e etc e tal, fornecer através de um processo administrativo, se assim posso dizer, né? Porque você vai precisar ir lá com, por exemplo, com relatório médico atualizado, comprovante de endereço, documentos pessoais, cartão do SUS, enfim, até mesmo, em alguns casos, peço até aqui licença para demonstrar, tem alguns estados da federação que exige o LME. Tá dando, tá, não sei se está invertido. Nossa, doutora, acho que pode aproximar um pouquinho, mas está dando para ver sim. O laudo de medicamento especial, o laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento. Não é todo estado que exige, tá? Esse documento aqui, em alguns estados da federação, ele é imprescindível. Ah, Camila, e quem preenche o LME? Uma parte é o médico e a outra é você, paciente, tá? Ele é válido por 6 meses. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é válido por 6 meses, tá certo? Aí, às vezes, você pode falar assim: ah, Camila, eu fui no médico particular. Ele não vai preencher documento do SUS. Isso aqui é direito seu. Sem esse documento, você não vai ter acesso ao medicamento que está perante o Estado. É necessário, a depender do Estado. Por exemplo, salvo engano, até um tempo atrás, o Rio Grande do Norte não exigia tal formulário. Aqui no Tocantins e em Goiás exige. Então, temos que ver e nos atentarmos a este detalhe para você conseguir tais medicações junto ao estado, junto ao município e etc e tal. Tá certo? Só fazendo aqui esse adendo, essa informação que eu acho ela valiosíssima, porque sempre Doutora, quando a gente chega super lá, valiosa, super valiosa. Poderia até repetir. Fala pra gente, doutora, a pessoa precisa ter o formulário que é o laudo médico. aqui. Este formulário aqui, ó, em alguns estados da federação, é necessário o preenchimento do laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento. Esse laudo, tanto o médico preenche,
como a parte, o paciente. Ele é válido por 6 meses e ele deve ser apresentado em alguns estados da federação juntamente com outros documentos. Então, sempre quando você for pedir algum medicamento de alto custo, pedir a receita, o relatório médico, a prescrição médica para o seu médico, já peça esse documento. Porque aí já Uhum. economiza uma viagem, modo de dizer. Bom, tá. Tem algumas pessoas aqui, eu vou voltar só um pouquinho. Muita gente entrou Problemas. agora e, gente, quando você vai usar uma medicação, igual a doutora Camila falou, às vezes o remédio é bom, o remédio funciona, tá tudo ok. Só que você chega lá na sua farmácia, o médico prescreveu, cadê? Não tem. Por que que não tem? Porque ele não está na relação de medicamentos especiais. Ah, quem faz essa relação? Alguém decide o que a gente pode ou não pode usar, né? Isso na rede pública, tá, gente? Na privada é diferente. Mas aí você vai, por exemplo, lá com a sua receita, acabou de receber sua receita médica, normalmente vão vir esses remedinhos que a gente falou, né? Sem, de novo, não estamos indicando nem dizendo para usar, mas muitas vezes é pregabalina do Lexetil. Aí você chega lá, para pegar a sua medicação, não tem. Aí você fica, mas como não tem? O que que eu vou fazer e tal? Porque a Conitec, que é quem avalia os medicamentos, ela vai avaliar se a eficácia dele é proporcional, né, doutora, ao custo. E às vezes, se o custo não for proporcional ou tiver algum tão eficaz quanto, você não vai conseguir, né? Sim, justamente. Vai analisar se ele é seguro, vai avaliar se realmente na bula dele tem essa indicação da medicação, se ele não é uso off-label. Então, ou seja, uma série de requisitos, uma série de questões de estudos científicos serão analisados para justamente incorporar esse medicamento no SUS. E fique muito claro, gente, não é porque não funciona, às vezes ele é excelente. Só que para essa comissão, é tão legal um dia a gente falar isso, são estudos, projetos que são enviados e encaminhados e eles fazem análise, tá? Nada é assim do achismo de ninguém, né? Posso fazer ainda uma observação? Por favor. Existem consultas públicas, ou seja, quando o medicamento ele vai ser incorporado, ele faz uma consulta pública para a sociedade civil apresentar o quê? Olha, esse medicamento eu utilizei, ele foi muito bem para mim, tem provas disso, tem relatório, tem isso, tem aquilo, e dar o quê? A sua opinião. Então, ou seja, não é nada ali de portas fechadas, se assim posso dizer, com todo respeito à transparência das questões públicas, mas também a sociedade civil participa desse processo de incorporação do medicamento de alto custo. E isso é muito importante nós pontuarmos esse detalhe aqui. Nossa, doutora, isso é tão importante porque talvez as pessoas comecem a ter uma consciência do que é saúde pública. Porque às vezes a gente só fica assim, eu só quero receber. Mas se você não participar da construção disso tudo, hoje eu consigo ter essa consciência, não vai acontecer. Então, eu até anotei algumas coisas, depois vou até comentar com vocês, mas vocês sabem que a duolexetina, né, muitas vezes usado para fibromialgia, para dor neuropática, que muitos sofrem também, a gente vai encontrar o nome comercial de Cymbalta, a gente vai encontrar o nome comercial de Velija. Ela é usada em pacientes com fibromialgia, com ou sem depressão, tá? Mas muitas vezes ela também é usada para sintomas de depressão. Ela age no sistema nervoso central, porque a gente não tem tão bem esclarecidos os mecanismos de ação da fibromialgia. A gente sabe que algo no mecanismo de regulação da dor não funciona tão bem. Eu às vezes até brinco. É como se fosse aquele volume do rádio diminuir ou aumentar, como se ele estivesse desregulado. Então, fazem a prescrição do Olexetina ou da pregabalina, e muitas vezes eles estão associados, que um potencializa também o efeito do outro, né? Tem algumas contraindicações e tal. E é importante vocês saberem que a Conitec fez uma avaliação e ela decidiu não incorporar esses dois. Isso foi, até anotei aqui, uma portaria
de agosto de 2021. Se eu não me engano, foi dia 2 de agosto de 2021. Então, decidiram por nós, tá, gente? Esses daí não vão entrar. Por isso que é tão importante vocês terem acesso a isso que a gente está fazendo hoje, informação de saúde de qualidade. Porque se você não participar da construção, você não vai colher os frutos lá na frente, né, doutora Camila? Sim, sim. E esse estudo de 2021, só fazendo aqui um adendo, ele não constatou uma eficácia maior do que o já disponível no SUS. Eu ressalto que esse estudo, ele é, de fato, de 2021. No meu entender, precisaria de novos estudos, até mesmo uma nova consulta. E isso pode ser perfeitamente solicitado, tá? Outro detalhe também, salvo engano, foi um período muito curto de avaliação desse estudo, tá? Então, diante disso, diante do lapso temporal e diante do próprio estudo em si, acredito eu que poderá sim o Conitec rever essa possibilidade desse estudo e aí sim contemplar esse medicamento, esses dois medicamentos no que tange a fibromialgia, tá? Mas eu ressalto que a possibilidade de concessão, de garantir esse direito, não apenas pela fibromialgia, mas por outras questões, como, por exemplo, a depressão. Doutora, eu vou deixar uma dúvida. Eu estava dando uma olhadinha Se que eu o Renan. souber. Não, eu acho que você vai poder nos ajudar nessa. Eu não sabia que a gente podia solicitar uma nova consulta. Eu sempre aprendo muito. Em 2024 que a gente teve a última relação, não foi? E agora a gente vai ter uma nova consulta. Caso nós. Como que a gente pode fazer? Acho que isso vai ficar mais claro. Como que a gente pode solicitar uma nova consulta? Olha, até o momento, as consultas, as consultas públicas, ela tem se dado a pedidos da sociedade civil, tá? Nós poderíamos estudar, ver essa questão. Eu vou ser bem assim, um pouco até utilizar como analogia. Tem projetos de lei que inicia através da população. A população quer aquele projeto de lei, faz assinaturas para tanto. Acredito eu que certamente há esse procedimento tão quanto para o Conitec. Porque a sociedade civil, ela, quando ela se une, ela ganha muita força. Nossa. Então, a partir da sociedade civil bem organizada, a partir de quase 7 milhões de brasileiros com fibromialgia, falar, olha, vocês não aprovaram esse medicamento em 2021, mas eu estou usando e eu estou tendo bons resultados. Vamos reavaliar essa possibilidade? Porque hoje a tecnologia, hoje os estudos certamente avançaram. Há uma atualização. Hoje a ciência ela anda bem à frente. Tá certo? E nós poderíamos, doutora, analisar melhor essa situação, ver certinho essas possibilidades e a gente despachar justamente essa possibilidade. Porque nesse estudo de 2021, que inclusive também eu estava dando uma olhadinha, lá fala de forma clara que é possível sim a revisão dessa situação do Conitec. Porque nada, como que eu quero dizer? Não quer dizer que não funcionou, não teve aprovação naquela época. Isso não quer dizer que hoje não existam estudos científicos voltados para isso. Dados meta-analisados, estudos randomizados, estudos cegos, justamente para ver a segurança e a eficácia desse medicamento. Porque são praticamente mais de 4 anos. Eu fico assim, um pouco perplexa, porque quando a gente começou com o grupo, muito pouca coisa, né, em termos gerais, a gente podia ver, né? Dificuldade de direitos para pessoa com deficiência, dificuldade de termos, né, o documento de identificação, que é a nossa carteirinha, dificuldade de prioridade, né, tantos direitos negados, e aí eu comecei a procurar os políticos um a um mesmo. No começo não sabia muito bem realmente o que significava aquilo. Hoje, graças a Deus,
de tanto ler e estudar e perguntar, e graças a Deus a gente tem pessoas como a doutora Camila, a gente tira uma dúvida com um, pergunta para o outro, mostra um projeto de lei, e aí você acaba aprendendo, de tanto repetir, né, aquele mesmo processo. Mas não tínhamos muitos direitos. E vocês sabem, a gente não tem nenhum recurso, né? Muitas vezes eu atuo com recursos próprios, não temos apoio, não somos ainda uma ONG com um registro, então a gente não arrecada verba, mas o que eu percebi que é possível fazer acontecer desde que a doutora Camila falou para vocês algo que é essencial e que eu escuto dos políticos e que eu vejo na prática, uma sociedade civil organizada. O que muitas vezes acontece é uma grande desorganização. Um acha que é de uma forma, outro pensa ser de outra maneira, e aí ninguém chega num consenso para poder levar a nossa ação. E é isso que eu gostaria muito de fazer, que a gente levasse de forma unida e organizada os nossos pedidos, com um respaldo, com um conhecimento, porque aí a gente tem mais chance de conseguir, né? Igual a essa resolução. Ela, se puder ser revista, já está mais do que na hora da gente rever o uso desses medicamentos, né, doutora Camila, e quem está assistindo a gente, está na hora, né? A gente já está aí com o projeto de lei federal quase sancionado. Vamos aguardar, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas temos que começar a pensar em outros assuntos. Precisamos pensar, por exemplo, na incorporação de medicamentos que são essenciais para a gente, como esses que a gente está batendo tanto nas teclas aqui, porque são os que a maioria utiliza, a maioria de nós utiliza. Então, quem vai nos representar? Como isso vai ser feito? Como vai ser feito esse contato, né, com a Conitec? Como vai ser organizado? Alguém está fazendo? Até onde eu vi, nada está acontecendo. Mas é mais do que na hora da gente começar Até o a momento, movimentar. isso, até o momento que eu olhei, doutora, não tinha nenhuma consulta pública aberta sobre. Uhum. Então, ou seja, é um momento muito propício para a gente justamente se organizar e pedir essa nova avaliação. Pedir justamente esse novo estudo diante de dados aí notórios. Porque há sim o uso, há sim melhoras. Então, ou seja, se o medicamento que está disponível no SUS não está tendo efeito, se eu tenho risco, né, as consequências de ficar sem a medicação, as dores, a falta de sono, não tem a qualidade de vida, tem uma prescrição médica, tem fibromialgia, é necessário garantir esse direito a esse medicamento de alto custo. Preste atenção nisso, gente. Gente, o pessoal, a internet está chegando legal, vocês estão conseguindo ouvir e ver a gente. Eu até mudei um pouco o ângulo aqui, porque algumas pessoas falaram que a internet não estava com a qualidade boa. Mas dá um ok, um comentáriozinho se está chegando para vocês o sinal. Mas estejam atentos a isso. A doutora Camila já apresentou para a gente um formulário, e aí eu até queria voltar nele, porque algumas pessoas perguntaram assim, doutora Camila, dá para mandar esse formulário para a gente? Doutora Camila, tem como disponibilizar ele em PDF, alguma coisa assim para o E pessoal? este formulário, ele está disponível no gov.br. Opa! E como é que a pessoa acessa dentro do Gov? Tem alguma dica, alguma página, alguma Só dá o Google. LME PDF. LME PDF? Anotaram aí, gente? LME, eu vou colocar aqui PDF. também, PDF. Doutora Camila, esse Já laudo. leve ele na próxima consulta. Bom, o pessoal está me perguntando assim: ah, mas teve uma pergunta que eu vi aqui que eu achei interessante. O meu médico particular não quis preencher. Como é que faz? Olha, primeira coisa, é direito seu. Relatório médico é direito seu. Se ele não quer preencher, tem alguma objeção em preencher, você pode recorrer aos caminhos legais, que é o acionamento do conselho, tá certo? Porque através desses documentos é que você vai fazer valer os seus direitos. Ah, Camila, eu não quero me impor. Às vezes nós moramos em cidades pequenas, todo mundo se conhece, etc e tal. Então, o conselho que eu dou é trocar de médico. Entenderam, né, gente? Porque
Se vocês vão conseguir os direitos de vocês, comecem a correr atrás. lme.pdf para que vocês tenham já esse documento, vai na sua consulta, já vai munido com ele, né? Já Sim, sim, apresenta para o médico e fala, doutor, o senhor pode, por gentileza, preencher para a gente sim, essa sim. E documentação? ó, mais um detalhe. Ah, o meu médico, eu fui na consulta particular. Tem algum problema? Não, não tem. Médico é médico. Não é porque ele veste uma camisa do SUS que ele tem superpoderes. Não, não. Ah, isso é muito legal falar, porque tem gente que fala assim, nossa, mas não vão aceitar até a minha receita, que foi da consulta particular, no posto. Eu não vou conseguir pegar a minha medicação. Isso procede, doutora Camila? Não, não. Relatório médico, prescrição médica, seja de médico do SUS ou médico particular, tenha o mesmo valor probatório. Entenderam, Não né, gente? existe isso, tá? Por gentileza, não existe isso. Não vou ser assim leviana com vocês e falar que vocês não vão encontrar dificuldades. Porque nós temos 26 estados, 27 estados mais, né, 26 mais o DF. Então você vai encontrar pessoas de todo jeito. Então, diante disso, sejam educados, conversem, ponderem essas situações, sabe? E, não vou protocolar, por exemplo, porque às vezes pode acontecer de você chegar na repartição pública, na farmácia de alto custo, setor de protocolos, na CESAL, na Secretaria de Saúde, porque, né, o Brasil é grande, cada estado funciona de uma certa maneira e há vários locais de protocolo. Às vezes a pessoa pode falar assim, não, é, é receita do particular, não vou protocolar. E aí, Camila, o que que eu faço? Você vai gentilmente pedir a ela um termo de comparecimento. Então, por gentileza, faça um termo de comparecimento que eu vi aqui protocolar e não aceitaram. Eu estive aqui para protocolar. Ah, Camila, e agora? Como que eu faço diante dessa situação? O Poder Judiciário está aí para justamente lhe amparar nessas situações. Em caso de negativa ou dificuldade ou a demora injustificada do medicamento, o Poder Judiciário está aí justamente para fazer valer os seus direitos. Olha, isso, informação vale ouro, gente. Essas lives, esses encontros, a gente está sempre batendo a mesma tecla. Informação de qualidade, porque vocês ficam, às vezes, órfãos, isso é uma coisa que eu percebi, e começam a se alimentar daquilo que não é bom. Então, eu estou deixando até uma mensagem, mandem essa live que está acontecendo agora, ainda dá tempo do pessoal entrar, para pegar essas informações preciosas. Vocês já entenderam o que é a relação de medicamentos essenciais, o Rename, o que que é a Conitec, por que que o remédio está lá, por que que ele não está lá, e agora o que fazer quando não encontra medicação no SUS, como baixar essa documentação, onde encontrar essa documentação, e agora a doutora Camila ainda deu essa super dica para vocês. O que fazer caso alguém esteja se negando a te entregar o medicamento ou o documento? E Os simples protocolo. eu tive uma experiência muito. Gente, eu tive uma experiência, doutora Camila, com isso. Assim, coisa simples, tá? Que você pode fazer assim de próprio punho. Quer ver a pessoa ficar bem intimidada? Você fala assim: eu vou fazer uma declaração de comparecimento aqui agora. Você pega seu caderninho, escreve seu nome completo, né, doutora Camila? A Sim, data sim. do dia e fala: eu, por exemplo, eu, Renata Cobra, estive aqui na unidade tal de atendimento na data de hoje e não consegui, né, receber o medicamento. E faz uma linha assim, fala: você pode assinar para mim, por gentileza? Sim, sim. Outra ferramenta também muito importante, doutora, gravar. Ah, uhum. O som e imagem, a partir do momento que você é parte, você pode gravar. Imagem, desde que não mostre, respeite, né, a outra pessoa. Então, ou seja, porque a depender do caso, há situações, assim, nós que atuamos nessa área de direito, nós vemos
Desde pessoas que não têm nenhum problema, até pessoas que quase são expulsas, só para fazer valer os seus direitos. Então, você que é paciente, já vá com tudo preparado, tanto para o melhor cenário, como para o pior cenário, sabe? Porque nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Nós Nossa, doutora precisamos Camila, fazer você vê, valer. olha, só essas dicas, super dicas que você deu, acho que já valeriam a live, essa live inteira. Aproveitem os minutos finais, gente, mandem essa live para grupos de pessoas com fibromialgia. Tem tanta gente precisando saber quais são os seus direitos, tanta gente com dificuldade financeira, tanta gente que não sabe ao que recorrer e fica pensando assim, ah, meu Deus, eu tenho que contratar um advogado. Nem sempre, gente, tem coisas simples que foram ensinadas aqui, tá, para vocês, e que a gente está repassando as informações. Então, tenham muito esse olhar também direcionado para aquilo que funciona, que dá certo, e é aquilo que a gente sempre fala: informações de qualidade, porque bobagens tem demais. Sabe? Então, repassem, sejam multiplicadores, vocês vão estar ajudando a vida de outras pessoas também. Só fazer um comentáriozinho, a gente não encontra duolexetina e a pregabalina na lista do Rename, mas a gente encontra o que eles consideram substitutos, que seria a amitriptilina e a gabapentina. A gabapentina, ela muitas vezes, ela é preferida por alguns médicos quando existe alguma lesão também, principalmente problemas de coluna. Então, você vai ver que às vezes eles preferem deixar a GABA para esses casos, tá? Mas é o que a gente encontra hoje. Não significa que você não vá, agora que a doutora Camila já nos ensinou, baixar, fazer o seu download do seu laudo médico especial, seu LME, procurando ele no Google, lme.pdf, ou dentro do gov.br, onde estão quase todas as informações que a gente precisa, tá? Então, essa super dica você já tem agora. E informações seguras lá no Informações Gov. seguras. Muita gente me pergunta, às vezes o pessoal faz muito isso, doutora Camila, me pega uma postagem, copiam e me mandam. Doutora Renata, isso aqui é verdade? Isso aqui é real? Isso aqui não é? Então a gente já virou referência de informação com qualidade e é o que a gente quer continuar fazendo sempre, né? Doutora Camila, qual que era mesmo o próximo itemzinho da nossa pauta para a gente já ir partindo quase que para o encerramento? Doutora, só fazendo aqui um adendo, tá? Um tópico que ficou, às vezes, um pouquinho, passamos um pouquinho rápido, é a questão do relatório médico. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque ele é o primeiro passo. Ele é ali o start de todo acesso, né, a esses benefícios, a essas questões de medicamentos, a direitos, né, a questões legais. Então, se você perdeu a live passada, volte lá, porque nós ponderamos tudo ponto a ponto o que o relatório médico precisa ter. Todos os detalhes, anamnese, histórico do paciente, o CID, o risco de ficar sem o medicamento, enfim, são questões que precisam ser analisadas. E, por gentileza, se eu puder dar mais uma última dica, não sei se posso, muitas vezes a gente sai, não sei se vocês já repararam, eu já fui em consulta, né? Obviamente. E aí, o último ato é a entrega da prescrição médica. E geralmente o que a gente faz? A gente pega assim, ó, tá bom, a gente Exatamente. vai embora. A gente não Exatamente. lê. Exatamente. A gente não lê o que está no documento. Gente, eu sei que é o último ato, eu sei que não é tão simples assim, mas leia. Se você ficou com dúvida, pergunte. O médico também é ser humano, ele também pode errar, ele pode esquecer, assim como todo mundo. Então, nesse momento, tem um pouquinho mais de calma, lê o laudo certinho, tal medicamento, tal hora, tal situação, tal posologia, sabe? Porque isso vai fazer diferença. Evita, a segunda visita.
Exatamente. Gente, quem não assistiu, a gente fez uma live tem um tempinho atrás, mas foi justamente como assim, se fosse uma história sendo contada. O paciente chegou no consultório, recebeu o diagnóstico de fibromialgia, e agora? Era até esse o tema. E então a gente vai depois deixar no grupo também, mas quem não estava no grupo na época, dá uma olhada no nosso vídeo, no nosso Reels, que lá embaixo vocês vão ver uma fotinho minha com a doutora Camila e tem o tema dessa live. Tem que descer bastante, está bem para baixo. Mas para quem está no nosso grupo, eu vou repostar, acho que até ela em cima e depois a nossa embaixo. Porque é uma história sendo contada para que vocês saibam o que fazer mesmo. Recebi o diagnóstico e agora? O que eu vou fazer? Qual o Eu primeiro não. passo? Porque às vezes o que mais acontece? Demora para o diagnóstico. Às vezes o diagnóstico da fibromialgia já é por exclusão. Então, às vezes, se faz vários exames para afastar principalmente doença autoimune, né? E outras também relativas a vícios posturais que geram hérnias e outras situações. Então, se afasta. Até chegar, muitas vezes demora-se anos. E não quer dizer também que você não tenha, por exemplo, uma hérnia na cervical, só para dar um exemplo qualquer, e não tenha fibromialgia, que você não tenha artrose e não tenha fibromialgia, né, o desgaste natural das articulações. Às vezes você tem tudo, né? Então o médico ele precisa realmente, através do exame clínico, ser muito hábil para perceber e diagnosticar corretamente, mas a gente às vezes já tem dificuldade nessa parte. E essa outra live fala disso. E agora a gente já chegou naquele segundo espaço que é da história, né? Uma continuação. E foi os medicamentos. Eu não sei se alguém ainda tem alguma dúvida, se alguém quer comentar alguma coisa enquanto a gente está aqui, porque daqui a pouco a gente vai começar a partir do encerramento, e a gente queria, né, doutora Carmela, trazer o máximo de informação para vocês saírem daqui com um. Teve algumas meninas do grupo que falaram assim, eu anoto tudo no caderninho. Anotem no caderninho, porque são aulas, né, doutora Camila? É verdade. E nós estamos aqui para isso, para compartilhar experiências, histórias, informações, para que vocês cada vez mais tenham direito, tenham vez, tenham voz. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar você no passo a passo para você conseguir um medicamento de alto custo, para você, porque muitas vezes a pessoa ela fica, vai no órgão público, aí pede documentação, aí você volta, aí pediu mais isso, pediu mais aquilo. Então, ou seja, já leve tudo. Já leve duas vias dos seus documentos. Por quê? Uma é tua e a outra é do protocolo. Não saia de lá sem o protocolo, sabe? O poder público, ele tá lá, não é para ver, ele tá lá para verificar a veracidade dos documentos. E isso faz parte, isso é legal, tá certo? É coisa pública, deve ser tratado dessa forma. Mas ele não pode interferir na escolha do medicamento de alto custo. Quem vai prescrever o melhor medicamento, quem acompanha você, que é o seu médico. Então, diante disso, pegue um laudo que tenha o estudo científico, que comprove realmente a sua necessidade, que seja imprescindível ao seu caso, com todos os detalhes, e vá junto à Secretaria de Saúde buscar esse medicamento de alto custo. Porque eu tenho certeza que ele vai lhe trazer melhoras, ele vai lhe trazer bem-estar. Esses dias, doutora, só compartilhando aqui uma história bem rápida, eu estava atendendo uma cliente e ela estava tomando a medicação durante o dia. E pelo que a gente conhece, né? Por eu já ter a minha mãe com fibro e etc e tal, ela falou: eu tomo 75 miligramas pela manhã, mas eu ainda estou sentindo muita dor e etc e tal. Aí eu olhei assim para ela e falei assim: uai, e à noite? Tu não tá tomando não, porque geralmente é de 12 em 12 horas, né? Aí ela falou assim: não, doutora, eu não tenho condições de comprar o medicamento. Porque ela tem que fazer valer o medicamento para durar o quê? 30 dias. Se ela tomar 2 vezes por dia, vai durar o quê? 15. Então, isso, gente, é questão de saúde. Isso você não pode deixar passar. Você tem que fazer valer os seus direitos. Por gentileza, nós estamos aqui querendo ajudar, nós estamos aqui querendo dar força para vocês, mas um fôlego não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes é a burocracia, é juntar documentos, né, doutora Renata? Mas faz parte.
faz parte, nós estamos aqui caminhando com vocês para justamente você ir lá na regulação, pegar o seu medicamento, porque a partir do momento que a primeira medicação chega, tem esse detalhe, tá, doutora Renata? As outras, você vai ver que vai ficando muito mais fáceis. Porque já tem o seu processo administrativo lá, ele já tem o seu histórico lá. Então, assim que chega, eles já ligam, ó, vem buscar o seu medicamento. Nossa, olha, isso aí, gente. Você sabe, assim, eu já passei por isso no passado, nem foi por causa da fibromialgia, outro problema de saúde. Eu não sabia aonde conseguir esse laudo médico para ser preenchido pelo profissional. Foi um custo, foi uma dificuldade. Eu tive que ir várias vezes no posto de saúde. Depois o médico não sabia como preencher. Eu passei muito aperto. Então parecia assim que eu estava garimpando ouro, sabe? Por isso que eu não sei vocês, mas eu considero as lives que a gente faz verdadeiras aulas, porque isso tudo, eu, que não sou da área do direito, sofri muito para saber. Então, a doutora Camila está entregando esse conteúdo para vocês, tudo mastigadinho. Até escrevi aqui, ó, lme.pdf, está escrito aqui para vocês. Procurem na internet e façam isso, porque vocês vão ver que a vida vai ficar muito mais fácil. E uma coisa, doutora Camila, para ressaltar, que você falou muito bem, a gente tem mania de acreditar que tudo que o nosso médico prescreveu é a verdadeira verdade, não questionar nada e nem ler, dobrar, né, doutora Camila? Até mostrou, botar debaixo do braço. Sim, Gente, se tiver alguma coisa errada, se tiver um medicamento que você não vai ter facilidade de encontrar, se o laudo não tiver bem escrito, não estou falando que você vai virar para o médico, para o seu médico, e falar assim, olha, eu queria aqui contestar o seu laudo. Não é isso. por Mas às vezes favor, um não é laudo isso. escrito, né, de uma maneira detalhada, com calma, vai fazer toda a diferença na hora de você solicitar o seu medicamento, tá? Tudo, gente, feito com muito respeito, com muito cuidado, mas sendo feito. Então, essas dicas vão valer ouro na hora de vocês conseguirem acesso àqueles medicamentos que a gente falou lá no começo, que vou até repetir, a gente de novo não está indicando, mas que muitas vezes são utilizados, que é a pregabalina, que é a duolexetina, né? Então, através desse laudo preenchido de uma forma precisa e coesa, eles levam ele bonitinho, entregam na secretaria, né, de saúde do seu município e podem ter uma surpresa maravilhosa, em vez de Sim, com gastar uma certeza. fortuna, né? Sim, com certeza. E olha, essa circunstância é muito mais fácil do que se imagina. É porque aquilo que é desconhecido, quando nós vamos fazer a primeira vez, a gente fica um pouquinho, né? Aquela dúvida. Tudo que é desconhecido, a gente tem um pouco de dúvida. Mas a gente está aqui para trazer clareza. A gente está aqui justamente para auxiliar. E eu vou deixar, vou encaminhar para vocês o PDF deste documento, tá certo? E também, doutora, como prometido, não é verdade? Ah, então assim, uma surpresa que a gente falou, porque agora a gente não está fazendo só a live, a gente está dando presente. Esse Ah! presente é legal demais, gente. A gente está há um tempão conversando sobre como criar um pequeno manual de alguns assuntos para vocês. E esse vai ter um manualzinho na mãozinha de vocês, tudo bonitinho, feito por mim, pela doutora Camila. Vai ser entregue lá dentro do grupo. Ou eu não sei se a gente vai criar algum outro mecanismo, mas acho que a princípio vai ser assim, né, doutora Camila? Para quem está aqui com a gente, Sim, sim, acompanhando, anotando no caderninho. é verdade. Nós preparamos o material, um guia prático, tá? Do passo a passo. Eu e a doutora Renata, com muito carinho, nós preparamos isso. Essa live, ela ficará gravada, não é verdade, doutora? Nos nossos perfis. E aí, diante disso, você vai lá comentar assim na live após ela ficar no nosso feed. No nosso Reels, desculpa. Você vai comentar assim, eu quero. E a gente vai entrar em contato com você. E a gente vai mandar esse material que tá assim, maravilhoso. Completamente gratuito, tá? Temos que fazer essa observação. Não há questão, nada. É simplesmente nós estamos entregando para vocês esse guia prático, tá? Para vocês justamente fazer valer os seus direitos. Tá certo? Gente, olha, mais do que isso, só se a gente for lá na Secretaria de Saúde e preencher os documentos.
mais do que fazer. Então, gente, tudo que é referente à fibromialgia, eu fico às vezes pensando, e graças a Deus, pessoas incríveis como a doutora Camila aparecem para nos ajudar, são anjos na nossa vida. Ela é uma pessoa incrível, gente. E se vocês precisarem também de alguma coisa com relação a direitos à nossa saúde, ela é uma advogada sensacional, renomada, muito conhecida, muito sensível às nossas causas. Então, eu posso passar também o contato para vocês com todo prazer, tá? E já farei isso. Mas aproveitem todo o conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando. Porque tudo a gente está pensando. É tratamento, a gente está pensando. É como obter o tratamento, a gente está pensando. É como ter acesso à informação, a gente está pensando. É como falar de políticas públicas com os políticos. Eu faço reunião quase todas as semanas. Então, assim, tudo que a gente consegue pensar, a gente está fazendo com muito carinho. Mas agora vocês precisam fazer também, como dizem, né? A parte de vocês para a coisa funcionar, tá bom? Alguém escreveu aqui, se tivesse aberto agora, eu já ia. Que legal! Gente, eu vou ler as considerações finais. Se tiver alguma dúvida, aproveita, porque daqui a pouquinho a gente já está encerrando. E doutora, Deixa eu ver. muito obrigada pelo convite. Saiba que é recíproco, sabe? Eu falo que foi assim um encontro, não, indescritível. Eu falo que eu não tenho nem palavras. Eu me emociono Hum, toda vez que você fala assim, porque eu te admiro muito. Eu vejo ai, você como uma profissional, a sua entrega, a sua generosidade transborda que chega aqui. Nossa, você é tão linda que eu não sei como retribuir, gente. Já tive conversas com a doutora Camila, assim, de a gente abrir o coração. Ela é uma pessoa tão humana, tão dedicada às causas sociais, a outras causas. Isso é tão raro. Então, aproveitem isso aqui de verdade. A doutora Camila, como se fosse ouro. Aproveitem e guardem Você que é isso, ouro. sabe? Guardem numa gavetinha no coração, porque não tem preço. E o bom é que as nossas conversas é assim, a gente marca 1 hora e fica 3. Nossa, não fala não. Eu vejo, gente, tanta boa. Eu vou ter agora, vou comentar. Eu vejo tanta bobagem, já vi tanta live antes falando assim, gente, nós vamos explicar o passo a passo de não sei o quê. Não explica nada, não entrega nada. A única coisa que a pessoa fala é clique aqui, aperte aqui, mas não sai nada Não, dali. e no final vende. Ah, é. Aí eu já vi live assim, porque no capítulo tal do meu livro, porque na página tal do. Aí você fala, ué, mas não vem Uau. nada. Não. Então, tá tendo conteúdo, aproveitem esse, sejam multiplicadores. Quer ver uma coisa que vai deixar a gente super feliz? Pega essa live e encaminha para o maior número de pessoas possível com fibromialgia, que vocês saibam e certamente vocês estão ajudando a mudar a vida de alguém, tá bom? Certamente, né, doutora Camila? Tenho certeza disso. Nós estamos aqui justamente para isso, para apoiar vocês nessa caminhada que não é fácil, mas que a gente vai superar e vai dar tudo certo. Com uma pessoa humana como a doutora Camila, bondosa e com conhecimento elevado, a gente vai longe. Oh, obrigada pelas palavras, doutora. Não, Muito obrigada. eu que agradeço muito. Gente, eu vou ler se tiver alguma perguntinha, tá? E a gente já vai começar a partir para o encerramento. A Paula perguntou, que dia que tem live? Ô, Paula, normalmente é quarta e quinta, mas pode ter algumas alterações. Normalmente são dias que a gente faz entre 7h30 da noite e 8 horas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando algumas coisinhas. Gratidão, Edinalva, gratidão a você, querida Heloísa. Encaminhei para várias pessoas. Encaminhem, que isso deixa a gente feliz. Saber que a gente está mudando a história de outras pessoas é algo muito gratificante. Cheguei agora. Opa, querida, vai ficar salva a live, tá? Não se preocupa. Miriam, abraços de algodão. Claudinha, é verdade, nossa maravilhosa doutora Renata Cobra, eu amo demais. Que fofa, Claudinha. E nossa maravilhosa doutora Camila hoje aqui com a gente. A Marília, verdade, isso que vocês falaram, ela está falando isso, é para enganar bobo. Tem muito isso, viu? É, Miriam, esse carinho faz tão bem. Obrigada, Miriam. Jéssica, eu amo vocês. Jéssica de Valença, Bahia. A gente também ama você, meu anjo. Fernanda, dá vontade de pôr as duas num potinho e trazer para casa. Que bonitinho.
Que fofo, Oh, obrigada, obrigada, carinhosa, Fernanda. obrigada. Doutora Camila, gratidão, a Isa, lá de Tuiutaba, Cidinha, gratidão, Jéssica, gratidão, Renilza, gratidão, Valdirene falou que foi transformador, Cidinha, vocês são maravilhosos, você que é, querida, Claudinha, gratidão, Paula, o amor cura, verdade, a gente faz essas coisas com tanto amor, a Maria Benigna, foi maravilhoso, que Deus abençoe vocês, Edinalva, Deus abençoe vocês, tem muitos coraçõezinhos, Miriam, vocês são maravilhosas. Encontro de alma. Celine, pena que cheguei atrasada, mas vai ficar salvo, tá, Celine? Diana, Simone, lindas. Linda é você, meu anjo. Claudinha, doutora Camila, por tanta perfeição em explicar. Muito obrigada, e corações. Obrigada, mal sabe ela o tanto que a gente fica assim um pouco nervosa com isso tudo. Ai, ai, não fala não, gente. Era meia hora atrás, eu estava pálida, com dor, falando, meu Deus, eu preciso descansar, porque tem live. Mas Deus é tão bom que as coisas, quando o propósito é bom, eu gosto muito dessa frase, tudo daí para frente dá certo, né? Marine falou, eu quero. Marília, já estou esperando. Gente, dúvidas? Senão já podemos encerrar, porque eu não vou conseguir ler todos os agradecimentos. Tem muitas palavras fofas de amor, de carinho. Simone, bênção essa live. Mas sintam-se todas abraçadas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E não esqueçam, quando a gente encerrar a live, só escreva essa palavra, que é a palavra mais fácil que existe. Eu quero, porque a gente vai dar um jeitinho de fazer esse e-book que está pronto, com as dicas básicas para vocês terem orientação já jurídica sobre medicamento, feito por mim, em conjunto com a doutora Camila. Isso vai chegar para vocês e é de graça, e não é pegadinha, e vocês vão poder aproveitar ainda mais, tá? E para nossa alegria, compartilhem essa live, isso vai deixar a gente feliz. É verdade. Doutora Camila, quer complementar alguma coisa? Só tenho a agradecer a todos. Vamos. E se porventura ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Nós vamos responder um a um, tá certo? E lembrando que esta é a nossa segunda live. Certamente virão outros capítulos. Então, vai nos acompanhando aí, porque em breve, né, doutora, teremos outra. Teremos, que a gente está construindo uma historinha. Até quando a gente conversou, a gente falou assim: vamos contar uma história como se fosse descobrir o diagnóstico e agora, né? Aí a gente entrou na parte de medicamento, já falamos como obter, depois vão ter outros capítulos, mas não percam o anterior. Quem não é do grupo, entra lá, o link está na bio. Sigam a doutora Camila também, porque vocês vão ficar encantados com todo o conhecimento que ela tem. Além dela ter esse conhecimento, é uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Oh, meu Deus. Obrigada, doutora, pelas palavras. Obrigada de coração. Obrigada a todos, tá certo? E contem comigo. Assim, o que eu puder, realmente estou aqui para ajudar vocês. Vocês não estão sozinhas nessa jornada. Obrigada, doutora Camila. Gente, sintam-se todos abraçados, beijados. A gente só não continua, porque eu já passei por isso numa live. Se a gente for excedendo o tempo, o Instagram fecha, a gente não Salva, consegue né? salvar, né? Isso não é uma coisa que a gente escolhe, é do próprio Instagram, mas vai ficar salvo aqui. Se vocês falaram assim, eu perdi um pedacinho, volta para assistir, mandem para outros grupos para abençoar a vida de outras pessoas. É muito conhecimento gratuito entregue, tá bom? Uma ótima noite, um obrigado de todo o coração a cada um que esteve aqui, um obrigado de todo o coração à doutora Camila, que é essa alma generosa, essa pessoa incrível que eu tive a honra de conhecer. Fechou a live? Aí nos comentários, depois de fechado, vocês escrevem eu quero e a gente vai dar um jeito de fazer esse material chegar para vocês, tá bom? Tá todo fofinho, editado, para que vocês tenham um guia prático e rápido também, tá? Tá certo, doutora. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigada, querida. Um beijo, gente. Fiquem Tchau, com Deus. tchau. Obrigada, doutora Camila. Obrigada para todo mundo, viu? Boa noite, boa Boa noite. noite.